Pronto. Então, boa noite a todos e todas. A gente atrasou bastante, assim, o problema foi com aquele link mesmo, mas uma coisa misteriosa que aconteceu aqui no Google. Mas, enfim. E, é, enfim, tem várias coisas que eu queria conversar, mas está até meio apertado, mas vamos adiantar, porque eu vou dar aula ainda depois das 8 horas, então tem que sair 7h30. Assim. Então, hoje, na verdade, eu queria conversar um pouco sobre a dinâmica desses encontros, né? Sobre o que vocês acham legal a gente fazer nesses encontros. Mas eu não sei se todo mundo já se conhece, né? Assim, já ou não? Não, né? Não. Será que era legal a gente se apresentar assim? Um pouco, Rapidinho. ele, rapidinho. Eu sou Margarete só. Bom, eu sou o André. Só? Aqui para Margarete vai cá, ó. Eu acho que é legal. Fala brevemente. E o tema de tese, em uma frase. Tá, beleza. Eu sou o André, sou um doutorando e eu quero falar sobre o ensino da matemática dos anos iniciais. Boa noite, eu sou o Leonardo, professor básico, eu fiz doutorado e eu pretendo pesquisar educação financeira no currículo integrado. Meu nome é Margarete, sou mestranda em História, e o meu tema é sobre outros saberes, além do conteúdo matemático, que o professor formador tem que exercitar com outros professores de sala de aula. Você orientando o Kleber. Eu sou orientadora do Kleber. O pessoal está ouvindo? Não sei, vocês estão ouvindo? Eu acho que não. Falando que sim. Então, sim, eu estou. Olha, Todo mundo ou só Vitor? Não, tá dando para ouvir. Estamos ouvindo bem. ótimo, então. Mas vocês estão mais longe, falam assim. Tá. Boa noite a todos. Eu chamo Matheus, e também ano, e meu objetivo de pesquisa vai passar pelo feedback formativo, né, através aí da prova em fases. Através de quê? Através da prova em fases. Na verdade, a ideia inicial era trabalhar, né, investigar um pouco mais sobre a prova em fases. Mas parece que a perspectiva vai focar mais ainda no feedback. O que é prova em fases? É uma maneira de você avaliar o aluno e aplicar a mesma prova em momentos diferentes, a partir do ponto que ele possa ver os erros que ele cometeu e melhorá-los. Eu vou repetir esse termo aí que a gente não entendeu. Prova em fases. Prova em fases. Ah, tá. Não está te orientando. Não, para repetir o termo. Então, eu estou meio na... Porque eu entrei aqui como orientando do Ulisses, mas parece que ele fez uma conversa com a Lília, então o Rafael já seria meu orientador. E aí ele parece que conversou com a Lília e estava para fazer essa mudança, essa migração. Não sei se isso já foi feito, se foi formalizado, então... Tem mais a ver com avaliação. E vocês pensam em usar devolutivo em vez de feedback? É porque no apoio eles falam devolutivo, eu acho, pô, sensacional. O pessoal está falando no chat. Mas sim, né? Não, acho que eu acho. Mas todo mundo fala feedback, mesmo. Só problematizei. Mas o Rafael vai ser seu orientador, então. Ele que vai pegar a cabeça, mas a gente... burocráticas, ele não poderia ser o orientador. Sim. O orientador não, pode. Tá, e você veio de Paracambi. Formada na Universidade de lá. Legal. Teve aula com o Rafael. Teve aula com o Rafael? Tive. Eu comecei em Volta Redonda, passei para Paracambi e me formei lá. Entendi. Adriano. Eu sou o Adriano, eu estou orientando do Vitor. A minha proposta de dissertação é falar sobre avaliação e tecnologia.
existe a educação, né? Você com Jesus, interior do estado, Tá bacana. assim. Interessante que o Léo foi meu orientador de monitoria. Ah, foi? Que massa. Orientador do Adriano, eu fui professor da Gabi, né? Gabi que tá fazendo disciplina com a gente? A Gabi, né? Ah, O 2015, né? 2015. Eu também fiquei impressionado. que massa. Com Jesus, como dizer, Mas você estudou lá no IFE? isso. Você fez graduação lá? Não, a graduação foi utilizada. Eu tinha uma lembrança disso. Isso. Ah, você estudou no IFE no ensino médio? Entendi. Jéssica. Sou orientadora. Me formei na UF, de cá. Minha proposta de dissertação é envolver um pouco tudo. Eu estou vendo como pode ser. A ideia era trabalhar com duas funções e tal. Agora, com coisas como todo mais significado. Com certeza, tem que concordar. Carlos. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o Carlos, sou licenciado, estou conseguindo ouvir. Não sei, vocês estão ouvindo? Ela balançou positivamente. Oh, incrível, muito Tá, bom. de novo. Eu me chamo Carlos, Um pouquinho baixo. estou licenciando em matemática lá no Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Paracambi. Eu ainda estou para poder fazer meu TCC na área de estatística, né? Eu quero investigar se o transporte público impacta na vida dos alunos da licenciatura. E, futuramente, eu quero fazer um mestrado na área de tentar mesclar, né, a parte de formação do professor de estatística. Nem sei se informo. Ok. Online, participava do Latam já desde finalzinho do ano passado. Meu nome é Eliane, eu sou uma paranaense que cresceu e se formou em São Paulo, moro em Minas. E agora estou aqui no Rio fazendo pós-doc como líder. E a minha pesquisa, ela articula alguns projetos, mas o foco principal é mexer com a formação do formador, né? Ficar um pouquinho essa vida aí que está difícil da gente até mexer, né? É complicado, principalmente quando você fala da postura do matemático, que é segura e às vezes acho que não tem nada mais a aprender. E é muito difícil de lidar com isso. Mas estou tentando mexer nesse defeito. Eu sou Washington, estou participando mais de graduação aqui na FRJ. E eu estou no mestrado, sendo orientado pelo Kleber, e a minha temática envolve o currículo da formação de professores e educação das relações interculturais. Tá bom? Oi, eu sou Tamiri, eu sou baiana, fiz licenciatura lá na Federal da Bahia, fiz mestrado aqui, fui orientada pelo Kleber, e pesquisei sobre a educação financeira na perspectiva antirracista, e agora estou no doutorado, sou orientada pelo Vitor, e é para trazer isso para a formação de professor. Ó, Muito bom. isso mesmo. Pessoal, vocês aí online, vão falar? Acho que é. Quem vai Mas dá para ouvir? Tá no Data Show ou não? Dá. Dá? Ah, então eu falo rapidinho. Se a gente conectar lá naquela televisão, depois fica melhor, mas na próxima a gente faz isso. A gente fala. Meu nome é Karen, sou orientanda do Vitor, de doutorado. Meu tema de pesquisa é a transição dos anos iniciais para os anos finais e o ensino de matemática nessa transição, enfim. É isso. E sou mineira, já que está todo mundo falando de onde é, eu sou mineira. E a Karen é pedagoga e professora dos anos iniciais do Colégio Pedro II. Próximo, quem é? Posso falar? Gisele. Bom, vocês estão me ouvindo direitinho?
Sim. Sim? Bom, meu nome é Gisele, eu sou orientanda do Vitor também, doutorado em educação. E é isso, que mais? O tema, teoricamente, articula gênero, raça e matemática, e decolonialidade, e interseccionalidade também. E é isso. As tomadas não estão funcionando. Enfim. Próximo, quem é? Alexandre, Fábio, Adriana. Eu fui o último a entrar aí, pode seguir a fila. Segue o baile. Tá. Eu vou falar, Alexandre. pode deixar. Então fala. Mas não. Tá. Eu sou o Pode Fábio falar, Menezes. deixa eu encostar o carro primeiro para poder falar. Vai lá. Isso, eu vi vai que você estava falando no aí. carro aí. Tá. Eu sou o Fábio Menezes, eu sou o presidente do fã-clube do Vitor. Isso é verdade, inclusive. Mas olha só, pessoal, eu fiz toda a minha vida acadêmica aí na UFRJ, né? Eu fiz tanto mestrado, doutorado, e eu já tinha feito também a graduação há muito tempo atrás. E é isso, assim, acabei de defender meu doutorado em dezembro, fui orientado pelo Ellerson, no mestrado pelo Vitor, né? E só por curiosidade, eu sou do Mato Grosso do Sul, pronto. Vários estados. E é professor da UERJ. Isso aí. Eu sou professor da UERJ, lá da FFP, na verdade, e da Prefeitura de Duque de Caxias ainda. Isso. Pronto. Agora, Vini quer se apresentar ou Adriana? Eu cheguei agora, nem sei. Oi. Oi, fala aí, Adriana. Vocês estão me ouvindo? Não sei se eu consigo colocar a câmera. Nossa, Olá. Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Adriana. Eu tô deitada não porque, sei lá, tô gozando com vocês que estão aí sentados, não. É porque é mais ou menos a posição que eu consigo ficar 90% do meu dia atualmente. Eu quebrei a perna. E tô com um fixador. Enfim. Eu fiz graduação aí na UFRJ, fiz licenciatura aí, estou fazendo mestrado, eu sou orientada pelo Kleber, e a minha pesquisa vai falar sobre, a gente está pretendendo, né, falar sobre trajetórias acadêmicas, perspectivas, e coisas nesse sentido, assim, que está meio... A gente está no processo de organizar as coisas para decidir fechar direitinho um tema, de alunos que são periféricos, assim, de um modo geral. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso. Deu para ouvir? Deu para ouvir? Deu. Deu, tá. Vou fechar a câmera aqui, gente. Tá, beleza. Tá feia a cena. Tá. Alexandre, já pode falar? Então, Vini. Oi, gente, tudo jóia? Cheguei um pouquinho atrasado. Tem que falar bem mais alto, se possível. Peraí, deixa eu ver, posso trocar aqui uma coisa para você? Peraí, fala, Alexandre, que ele está dirigindo, fala aí. Então, boa noite a todos. Ele fica muito paradinho. Alexandre está travado. Quem é que eu falo agora? Sou eu? Alexandre. Estão me ouvindo? Mal. Tá picotando muito. Tá, fala aí, Estão me Vini. ouvindo agora? Sim, fala. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá picotando muito. Muito. Fala aí, Vini, então. Vê se melhorou meu áudio. Estão me ouvindo agora? Sim, fala aí, Alexandre.
Então, boa noite a todas e todos. Eu sou Alexandre, sou doutorando do PEMAT também, sou orientado pelo Ellerson e co-orientado pela Gabriela Barbosa, da UERJ. E a minha pesquisa de doutoramento é sobre o processo de construção da identidade profissional docente, e o público-alvo são alunos de uma formação inicial à distância, de licenciatura em pedagogia. Então, em resumo, é isso. Beleza. Vini. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius, Vini, como o Vitor chamou. Eu fiz a graduação aí na FRJ há muitos anos atrás. Fui aluno de mestrado do PEMAT. Estou tentando terminar o doutorado aí. Não está fácil não, mas eu estou tentando, juro que estou. Eu fui orientado pelo Vic e pelo Ellerson no mestrado e estou orientado pelo Ellerson agora no doutorado. Beleza. Certo. Deu para ouvir, né? Tá. Bom, então vamos lá, objetivamente. Tem algumas coisas, como eu disse, eu queria conversar sobre a dinâmica desse encontro. Primeiro, uma questão assim de ordem, bem pontual, antes que eu esqueça. A gente tem começado 5h30, assim. A maioria dos grupos começam 5 horas, mas a gente acha bom começar às 5h30, porque vários de nós têm aula, né, até as 5 horas, para dar um tempo da pessoa tomar um café e comer alguma coisa. Todo mundo concorda ou preferem 5 horas? Concordo. Tá. Só que aí tem que começar. Hoje atrasou por causa desse problema até, mas tem que começar às 5h30, porque eu ainda vou dar aula hoje. Eu não posso passar muito 5h30 e 7h30. Não posso passar dessa hora. Beleza? Tá. Bom, então, sobre o que a gente vai fazer nessas reuniões. Ah, fala. Não, falei, acho que tá bom, 2 horas de reunião. Sim. 2 horas de reunião. Oi? Não, eu falei que mais do que a gente... Exatamente. 2 horas de reunião está de bom tamanho. Mas então vamos combinar 5h30 e 7h30, tá? Então, agora sobre o que a gente vai fazer nessa reunião, que eu tenho uma opinião, mas quero ouvir sobretudo de vocês, tá? Bom, a ideia também é que a gente, como tem muita gente no grupo, né, assim, de alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, a ideia é que a gente tenha reuniões todas as semanas, menos naquelas onde houver atividades do PEMAT, que o Agnaldo sempre me passou as datas, depois eu vou jogar lá na agenda e compartilhar com vocês. Ano passado, a gente fazia basicamente 2 coisas, assim, que era ler textos que a gente escolhesse para ler e discutir, falar sobre alguns autores e falar sobre os trabalhos das pessoas de mestrado e doutorado que estão em andamento. Então, por exemplo, algumas vezes alguém apresentava aqui e a gente discutia o trabalho daquela pessoa. Essas eram as principais atividades que nós fazíamos no ano passado, não foi? Foi. Tá. Então, o que eu queria... a minha opinião, mas assim, a opinião mais importante é de vocês, não é minha. Vocês que estão estudando, eu já terminei tudo, então, enfim. Eu acho que a gente deveria ter mais ênfase esse ano nessa segunda opção, que é discutir os trabalhos das pessoas que estão em andamento. Porque eu falo, tá. Não mais medo, né? Não, assim, que eu acho que a gente deve ter um foco quer dizer, essa reunião aqui, eu acho que deve ter o principal objetivo de ajudar as pessoas a terminarem, entendeu? E a gente está passando por uma fase, não só no PEMAT, mas em literalmente todos os programas de pós-graduação no Brasil, não vocês que entraram agora, mas o pessoal dos anos anteriores, tem muita gente muito atrasada, porque basicamente a pandemia atrapalhou muito, né? Então, no nosso programa tem muita gente, muito tanto que até teve excepcionalmente pararam de contar o tempo e tal, né? Mas, enfim, mas é bom as pessoas terminarem. Então, eu acho que por isso, eu acho que o foco deveria ser esse. Não que a gente não possa fazer outras coisas, mas eu acho que a atividade principal das reuniões deveriam ser essas. Todas e todas concordam ou não? Ou acho que... eu concordo.
Tá, ele está problematizando. Então, Então, uma sugestão. sim, Eu acho que é importante ter esse foco, mas talvez, quando for o trabalho da pessoa tem a ver com a literatura específica, talvez dar uma discutir aquele sugestão autor. ali de um texto relacionado, mesmo que a gente não dedique tempo a discutir aquele texto, mas pelo menos ele embasa a discussão, né? Isso. O trabalho, até para a gente poder opinar com mais qualidade, talvez. Sim. Então isso era uma coisa que eu quero falar em seguida, né? De que formas a gente pode ajudar? Eu penso em algumas formas. Essa que a Irene falou é uma delas, né? Tem gente inscrita aqui. Tem alguém aqui presencial inscrito para falar? Não, todo mundo acha uma boa isso. Tá. Então, deixa eu ver. Karen, depois Fábio. Além dessas duas atividades que a gente faz, né, de leitura de artigos, enfim, pesquisas, e né, leitura e discussão, né, e a apresentação dos projetos, eu acho que a gente precisava, enquanto grupo, se dividir de alguma forma para que a gente trouxesse aqui semanalmente, por exemplo, eventos que estão acontecendo, tipo 5 minutinhos do início do nosso encontro, quem sabe de algum encontro, evento, simpósio, então, falar aqui no grupo, ou alguma revista que está com chamada e que tem a ver com os temas de pesquisa do nosso grupo. Então, acho que seriam duas linhas de frente, uma voltada para as publicações possíveis para o nosso grupo, e outra para participação de eventos. Então, acho que a gente precisa trazer isso mais para cá, porque às vezes a gente fica sabendo do evento já em cima da hora, enfim, está todo mundo na correria, trabalhando, fazendo suas pesquisas, e às vezes passa mesmo. Então, acho que é função do nosso grupo também manter isso atualizado. Isso, sim. Era uma outra coisa que eu ia falar, que eu acho que a gente precisa ter um jeito de fazer isso. Na verdade, adiantando outras duas coisas que eu acho que a gente precisa ficar atento. Como grupo. Uma é essa que a Karen falou, é ficar atento em dossiês, de periódicos, de eventos e tal, e divulgar aqui. E aí eu preciso de ajuda para fazer isso. E a outra coisa, que é assim, eu acho que era importante a gente, como grupo, ter uma atuação maior nas redes sociais também. Porque a gente tem um perfil do Instagram, do Laprame. Eu posto coisas lá, mas muito, assim, divulgação de palestras, de coisas que acontecem, mas eu acho que a gente poderia tentar se organizar para discutir aqui também de que forma, então, quando acontece alguma discussão, a gente ter um posicionamento, entendeu? Por que eu pensei isso? Porque uma coisa que está muito, assim, em pauta aqui no momento é o ensino de cálculo, né? Não sei se vocês sabem, está dando maior problema aqui, assim, aqui no meu departamento, né? Assim, inclusive, a engenharia está ameaçando assumir os cursos de cálculo, eles próprios, professores de lá, darem as disciplinas de cálculo. Isso, para o departamento, é um problema grave, porque o departamento praticamente perde a razão de existir, porque grande parte da carga horária do departamento é o cálculo. Né, assim, só que está com 85% de reprovação, que é uma coisa inadmissível. E aí tem esse problema. Aí, outro dia eu vi um vídeo de um youtuber aí de matemática que está razoavelmente popular, assim, mas ele é um cara doutor em matemática que fala coisas de matemática. Aí ele se arvorou a falar coisas sobre ensino de cálculo, e ele fez um vídeo que eu achei pavoroso, assim. Ele falou, basicamente, se você vai mal em cálculo, o problema é seu, você se vire. Entendeu? A culpa é sua. Ele fala isso. Depois eu posso compartilhar com vocês esse vídeo. Já vi também. Mas acho que eu tem qual grupo? Enfim, então, eu acho que uma coisa que a gente tem que ficar atento também é quando acontece, em que coisas, por exemplo, a outra coisa, novo ensino médio, entendeu? Eu acho que tem algumas coisas que a gente poderia se organizar para se posicionar mais nas redes, né? BNCC, coisas mais assim políticas, né? Discussões que estão rolando. Então, eu acho que tinha que ter um jeito da gente ter uma coisa mais assim automática, vamos dizer, para a gente ficar atento a isso de alguma forma, ter isso em pauta.
entendeu? Essas duas coisas. Tem Mas várias, o Fábio Hã? tem vários influencers desse pessoal que mexe com o Instagram que tem umas planilhazinhas assim que você pega pronto na internet que tem ideias para você botar um cronograma mesmo. Dia tal da semana você vai postar sobre tal assunto, dia tal sobre tal. Dá para montar uns É? Tem. Pessoal, essa galera que posta sempre faz assim, fica tudo organizadinho, separa em temas e tal, ajuda a organizar. Então, eu sou mega amador para isso, assim. Então. Fábio. Eu tô com raiva da Karen porque ela roubou minha pauta. Mas Tá. era isso que eu ia falar. Uhum. Eu tô de brincadeira, Karen. É sério, eu ia falar exatamente isso. E da gente ficar atento, né, a eventos e ficar atento nessas questões que estão hoje muito em voga, essas questões políticas. Aí, essas questões de rede também, eu sou muito fraco, quase analfabeto. Não sou analfabeto, né, porque eu sei mexer, mas minha atuação nas redes é pífia. Mas eu acho que precisa ter realmente algum destacamento do grupo de pesquisa para isso. Isso aí eu reforço essa situação. E assim, de alguma forma, Vitor, eu não sei de que maneira, assim, a ajuda ao trabalho das pessoas, eu acho fundamental, na verdade. E, inclusive, porque assim, as leituras que estão nos trabalhos das pessoas podem, obviamente, vão atravessar as nossas discussões, né? Não é só ajudar o trabalho, né? Isso também eu acho que é bacana a gente tá atento para essa transversalidade das leituras, né? Mas é isso, assim, a pauta é a mesma de vocês aí, que vocês acabaram falando. Beleza. Um abraço. E tem uma outra coisa, depois a gente, passando a pauta, depois a gente tem que voltar a cada ponto desse, tá? E tem uma outra coisa que eu lembrei agora também, que eu não sei se vocês viram hoje de tarde, eu botei uns novos links lá no Google Classroom do Lapramb. Que eu quero também, assim, acho que nem precisa mostrar, vocês podem olhar aí. Mas tem alguns formulários lá, tá? Tem 2 formulários que são para sugerir temas de discussão. No ano passado a gente preencheu e não cumpriu tudo. Exatamente. Isso. Mas, assim, eu atualizei, criei um novo. Entendeu? Quer dizer, a gente pode até recuperar aquele registro. Posso fazer isso? Tinha muita coisa legal. Tinha, que a gente não cumpriu. A gente estava lendo o livro do Fanon, não acabou. Enfim. Chegou a ler, não. Um capítulo. Um capítulo. Capítulo, é. Tá, eu posso recuperar isso. Mas eu criei um novo formulário só para organização mesmo. Mas, assim, o outro está lá, só recuperar. Mas tem 2 formulários lá. Um é para sugerir temas de discussão, o outro é para sugerir quem gostaria de falar do seu trabalho. Beleza? Esses são formulários que já tinha desde o ano passado, assim, só para... Porque essa coisa que eu sou viciado em Google Forms e em Excel. Assim. E essa coisa do Google Forms é só para tornar a coisa mais, assim, automática mesmo, entendeu? Para a gente ter... Hã? Ajuda a organizar. Exatamente. Senão alguém fala, daí fica organizado e anotado. E aí, eu criei mais outros 2 novos Google Forms que são para o seguinte. Se vocês observarem nesse Google Classroom do grupo, tem um tópico lá que está escrito produção. E aí, nesse tópico, ele está funcionando como um repositório de trabalhos escritos pelo grupo. Beleza? Só que o que acontece? Como eu que gerencio o grupo, o Google Classroom, eu só boto lá aquele de que eu sou autor, mas tem pessoas que escrevem coisas que eu não sou autor, que às vezes não estou nem sabendo, entendeu? Então, seria esse outro Google Forms para a pessoa botar. Quando alguém publica algum artigo, ou alguém dá uma palestra, faz uma apresentação que foi filmada, por exemplo. Aí bota lá, aí eu olho lá e ponho, entendeu? Só para, como eu disse, automatizar isso. Então, essa questão é só para ficar atento a isso. Beleza? Estão achando? Tá vendo aí, Jéssica, os links?
Ah, às vezes dá esse erro, eu vou consertar. É por causa da pasta do Google Drive, onde ele faz upload, mas ele dá uns erros nessa página. Depois eu conto. De produção. Tá, beleza. Pode deixar que eu vou consertar amanhã. Bem, mas agora voltando. Então, esses são os pontos de pauta, tá? Agora voltando do começo. Então, as discussões para ajudar as pessoas, assim. Eu acho que existem algumas possibilidades de fazer isso. Uma é essa que a Eliane falou, tá? A outra que eu falei que na semana que vem vai ser a discussão do trabalho da Juliana, tá? A Juliana é uma aluna de mestrado que ela não pôde vir hoje, e ela acabou de qualificar. Então, na qualificação, a banca deu muitas sugestões, meio até divergentes, sobre a metodologia, sobre o que fazer na metodologia. A pesquisa dela, vou falar, peraí. Então, a ideia seria a Juliana fazer uma apresentação do trabalho dela e o grupo ajudar a decidir, porque a gente tinha pensado uma coisa e os membros da banca falaram outra coisa e não foram unânimes. Então, tem várias possibilidades em aberto. Então, eu vou disponibilizar para vocês lerem antes. Acho que é sempre bom ler antes. Não, o que eu acho que é bom não fazer é dizer o que os membros da banca falaram antes da gente ler. Tá. Beleza. Então, lá eu vou disponibilizar para vocês lerem e vai ter lá a metodologia que a gente pensou. Sim. Tá? O trabalho dela, Tamires, é sobre o seguinte. Em que os professores se referenciam quando eles fazem escolhas curriculares em diferentes contextos sociais. Beleza? O que a gente chama de escolhas curriculares, aí tem todo um referencial teórico, enfim, que depois vai ter lá. Mas escolhas curriculares não é só assim, porque a gente dialoga também com teorias de currículo. Então, não é o currículo como uma lista de tópicos, né? Currículo é o que acontece em sala de aula, né, basicamente. Então, não é só dar ou não um tópico, mas é como falar de determinado tópico, aprofundar ou não. Tudo isso são escolhas curriculares. E a Juliana, o que ela traz é que, da experiência de vida dela, ela teve contato com escolas em comunidades socialmente vulneráveis e escolas mais assim, né, de elite, digamos. E que os professores faziam escolhas muito diferentes, o mesmo professor, às vezes, nesses contextos diferentes, que muitas vezes eram baseadas em visões preconceituosas mesmo sobre os alunos. Tipo assim, por exemplo, não vou dar isso aqui que esse cara não vai ser nada na vida mesmo, né? Então, basicamente, a grosso modo, o trabalho dela é sobre isso. Então, a ideia é entrevistar professores. A questão é como entrevistar esses professores. Beleza? Então, ela acabou de qualificar, porque ela qualificou nas férias, né? Então, a ideia é ela falar sobre isso e a gente conversar, né? E eu acho que é importante pensar também que, quando a gente está discutindo o trabalho do outro colega, ajuda a pensar no nosso trabalho também, né? Sobretudo para quem está começando, né? Tanto mestrado como doutorado. Fala. Essa última quem vai apresentar, todos leem, todos. Então, é isso que eu queria. Isso que eu queria ouvir a opinião de vocês, porque eu acho que. Um exemplo? Acho que eu já sei o que é, mas era o que eu falo. Principalmente nesse momento, lá a gente tinha 2 momentos de apresentação. A apresentação do projeto, que aí apresentava para todos, todo mundo estava, melhor objetivo aqui e tal. Mas conta, daí várias pessoas apresentavam, às vezes no mesmo dia. E uma apresentação que a gente chamava de pré-qualificação. Mas no caso dela já qualificou, mas ficou as dúvidas, acho que vale da mesma forma. Nesse momento de pré-qualificação, como no grupo tinha gente do mestrado, do doutorado, e às vezes, né, pós-doc aqui,
a pessoa apresentava, o orientador estava naquele dia da apresentação, e entre os membros do grupo eram escolhidas 2 pessoas para constituir uma banca. Geralmente, o mestrando, o doutorando, se tivesse alguém de pós-doc também que organizar o doutorando, e os demais liam também o trabalho, mas sem essa tarefa de ter que dar um parecer e tal, lógico, contribuíam com a discussão. Por quê? Porque aí não sobrecarrega, de toda semana a gente tem que ler o trabalho com todo cuidado, então vai revezando. E aí, naquela semana que você é responsável, você faz parte da banca, você faz uma leitura mais cuidadosa, faz anotações e tal. Porque é um aprendizado para a gente também, né? De como ser banca. Sim. Então, isso era uma coisa que eu ia falar. É uma outra possibilidade. No caso da apresentação da Juliana, eu não sei se eu não sei se precisa fazer isso, porque ela já qualificou e porque a gente quer discutir, como eu falei, um aspecto específico, porque o resto, o referencial teórico, ficou mais ou menos resolvido na qualificação, e isso não ficou. Mas, justamente, a próxima coisa que eu ia falar é exatamente isso que a Eliane falou. A gente ter como rotina no grupo fazer pré-qualificações. Aí já vou entregar que a próxima a qualificar é a Gisele, que está atrasada, porque eu que estou atrasado, mas assim, já vamos marcar, tá, Gisele? Então, a Gisele é a próxima a qualificar. Então, a gente fazia aqui essa pré-banca. A qualificação dela era para ser em abril, mas não vai passar de maio. Então, a gente fazia essa pré-banca aqui. Quer dizer, aí essa pré-banca pode ser tanto no formato todo mundo lê, todo mundo discute, como no formato que a Eliane falou. Queria ver o que vocês acham. Aí, Tamires, que levantou o braço. O que a gente fez, não foi no ano passado, isso foi no ano retrasado, que eu achei que funcionou muito, eram os grupos, os menores, do lá para mim, encruzilhada, eu acho. Ah, sim, mas aí não eram reuniões separadas. Porque a gente tinha as reuniões de grupo do Laprame e tinha com os orientadores, as pessoas que tinham um trabalho parecido, assim, da mesma área, porque o Laprame se tornou muito amplo, né? Tem pesquisa que, assim, quando a gente traz o projeto para discutir da pessoa, nem todo mundo consegue falar, ou então é muita coisa. E aí a gente fazia esses grupos que eram mais curtos, e aí ajudava muito. Por exemplo, me ajudou muito quando eu fui montar o formulário porque eu fiz entrevista semi-estruturada. Então, eu levei as perguntas no grupo, lembra? E a gente discutiu, tipo, ponto a ponto e tal. E assim, quando são muitas pessoas, a gente não consegue esmiuçar, né? E ajuda tanto quem está fazendo, quanto quem tem área parecida. Então, eu acho que, e eu concordo quando ela fala de não abrir mão das leituras, porque eu acho que a gente trazia leituras e discutia que ajudavam a pensar nossas pesquisas também. E aí eu acho que volto a falar do formulário, que eu acho que vale resgatar isso. E também fazer leituras paralelas com a discussão. Porque às vezes, para fundamentar, porque às vezes, eu lembro que em alguns momentos, as pessoas falavam muito das práticas, da vivência da sala de aula. Só que a gente está fazendo pesquisas acadêmicas, e aí a gente tem que referenciar, né? E aí ler coisas ajuda a dar esse salto, né? Não só a prática também, não é excluindo, mas somando. Então, eu acho que se tiver espaço para nessa agenda que está difícil, mas de fazer os Laprame, em resumo que eu falei, o Laprame, que eram as orientações menores, que eram ou do mesmo orientador, ou área parecida, e intercalar com essas reuniões de grupo as pessoas pré-apresentando o que vai qualificar ou o que vai defender, e a gente comentando em paralelo com as leituras. Porque aí a gente faz o que a gente fazia e faz essa coisa de fundamentar, né? Eu acho. Mas você diz intercalar, assim, subdividir o grupo e... Como a gente fazia, era uma semana, eu não lembro se era uma semana geral, uma semana era o grupinho, não sei se todos os grupos funcionavam, mas eu lembro que a gente fazia bem. E aí voltava, ia intercalando. E aí, no seminário. Porque, por exemplo, às vezes demora, tipo, o Leonardo quer falar da pesquisa dele, mas ele só vai falar quando for pré-qualificar, vai demorar para poder falar sobre, eu ia dar uma outra sugestão, mas
Não, porque isso aí eu acho. Funcionável. Eu acho que com um grupo menor a gente consegue. Isso aí eu acho legal, mas tem que ver com os outros orientadores, que não estão aqui hoje, né? É. Mas assim, eu posso ver com eles. Mas o que eu ia sugerir, além, uma outra coisa que tem, assim, tem um pouco em comum com o que a Tamires falou, é o seguinte: além de ter essas pré-qualificações e pré-defesa também, né? Não é só pré-qualificação. A gente ter dias para falar de mais de um trabalho, porque eu acho que tem trabalhos que são temas muito relacionados aqui. Por exemplo, o Leonardo e a Tamires estão falando de matemática financeira, de educação financeira, isso, tem razão. Obrigado pela correção, bem importante essa correção. O André e a Karen estão falando de transição dos anos finais para os anos iniciais, entendeu? Ou a Tamires e o Washington estão falando de questões raciais. Então, a gente ter dias que a gente falasse grupinhos de trabalho, assim, entendeu? Isso é uma outra coisa que eu tinha pensado. Agora, essa sugestão tem que falar com eles. Entendeu? Enfim, mas eu vou fazer isso, tá? Eu acho que dividir é importante para focar, né? Por exemplo, ela falou que o tema que ela falou, eu acho que conversa com o meu, por exemplo. Então, talvez fosse interessante em algum momento eu conversar com ela, talvez com a Karen e tal. E aí fica, né? E senão toda a discussão for muito aberta, a gente avança pouco enquanto laboratório. Nossa, quando a gente fez, eu lembro que me ajudou muito a escrever. Estava na reta final. Muito boa. Lá no Tratem, a gente, como as reuniões eram quinzenais, a gente se organizava isso meio que Sim, por nossa conta, assim, por sentir essa necessidade. Fazer comentário para você. De um ajudar o outro nesse processo, né, de elaborar questões, de processo mais E a vivo, assim, você falou de vão ser sendo banca, conversados. né? Também. Você vai estar lendo o trabalho de alguém para comentar. Sim. Aí esse era no grupão. No grupo pequeno, a gente fazia essas conversas de um ajudar o outro, na elaboração e tal. No grupão, as bancas eram no grupão mesmo, para que a gente conhecesse mesmo, porque, assim, a pós-graduação, ela é um apoio para desenvolver a nossa pesquisa, mas o principal foco é formar o pesquisador. Então, quanto mais você conhece trabalho de outras links, outras metodologias, melhor. Se você é formado também. Eu acho importante isso que você falou de definir uma banca, porque a quantidade de leitura é muito grande. Então, assim, às vezes a gente fica propondo um texto. Só o grupo. Né? Exatamente, não tem só o grupo. Isso, exatamente, isso aí. Bom, então essa ideia da pré-banca vocês acham uma boa? E assim. E aí, assim, a gente pode escolher 2 pessoas de cada vez, e aí as pessoas se voluntariam, né? Pode ser, né? Pessoas que. Podia ter 2 para apresentar e 2 para. Não. Quando for pré-qualificação ou pré-defesa, uma vai apresentar. Ah, certo. Aí 2 pessoas. E aí 2 ficam no papel de banca. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é ter isso. Vamos falar sobre educação financeira, entendeu? Aí Tamires fala sobre o que ela está fazendo, o Leonardo fala o que ela está fazendo, dá alguma referência para a gente ler e a gente conversa sobre os trabalhos juntos, entendeu? Isso é uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade é isso que vai acontecer no ano que vem com a Juliana. A gente discutir. Eu preciso de ajuda especificamente nisso. E aí a gente discute isso. No trabalho dela, que é o caso da metodologia, entendeu? Uma coisa mais específica, assim. O que vocês acham disso? Tudo bom? Eu estou pensando que as ideias são muito boas para não descartar nenhuma, se a cada mês a gente fizesse um formato também. Não sei se funciona. Tipo, esse agora já tem os 2 trabalhos, da Juliana e qual é o outro? Da Gisele. Da Gisele. A gente você já vai acabar também? Da Juliana.
Mas assim, mas esse da pré-banca depende das qualificações das pessoas, né? Não tem como, e das defesas. Não tem como a gente reservar um mês só para isso. Ele tem que ir conforme o fluxo das qualificações. Mas as outras coisas podem. Mas lá era assim, a gente esperava, tipo, A chegar gente- próximo ou não? A gente fazia um cronograma só com as datas. Olha, isso aqui dá para definir. O que não dava, a cada encontro ia definir. A gente só definiu um cronograma com as datas e aquilo que era possível. Por exemplo, a minha qualificação está prevista para novembro. Então, em outubro, vamos pôr uma pré-qualificação para ele antes. Quem já tinha alguma previsão, colocava. Quem não tinha, então, assim, quando definir, aí a gente sempre deixava alguns espaços na terra. Não dá para fechar. Intercala com as leituras, poderia. E quando não tem nenhum trabalho, a gente colocava no curso. Uhum. Às vezes, leituras metodológicas, para ajudar justamente nas pesquisas que estavam sendo feitas. Não, eu falei que eu sinto falta disso também. O quê? De ver as metodologias, mais sobre. Porque a gente vê a metodologia só quando faz metodologia, né? Isso. Mas o que as pessoas estão pensando sobre cada pessoa apresentar essa metodologia. Eu acho que tem grupo que o pessoal organiza quem vai. A Agnaldo falou isso, né? Alguém, 2 pessoas lá apresentaram sobre. Alguém vai apresentar sobre, sei lá, revisão sistemática. Coisas de metodologia mesmo. Para ajudar o grupo. Para aprofundar. Sim. Eu acho que isso faz parte, assim, vamos dizer, dos referenciais, né? Porque referenciais teóricos e referenciais metodológicos, entendeu? Então, bom, tudo isso que a gente está falando, vocês estão curtindo ou tem alguma coisa? Agora a questão é como organizar isso. Mas esses tipos de atividade, vocês, calouros, estão achando legal? Assim, acho que é legal vocês pensarem o que é aquilo que vocês acham que vai ajudar vocês. Áreas muito próximas, a troca de referencial. Também para desligar um pouco, tá? Esse ar-condicionado ficou um tempão sem funcionar, que aqui ficava um forno, aí agora está um gelo. Assim. Enfim. Então, esse negócio de dividir com os grupinhos é isso, tem que ver com as outras pessoas que não estão aqui hoje, entendeu? Se não puder dividir grupinhos, cada encontro escolhe um tema. Né? Eles não iam participar. Eles não teriam que participar do Latrame ou não? Teriam, assim, teoricamente. Né? Porque só ia mudar a logística, né? Tô expondo o povo. Não, porque ano passado participavam, né? Participavam. Não sempre, mas quando não podiam, falavam, né? Eu acho. Porque só vai mudar. Uma semana você vai ser realmente o seu grupo menor, e uma semana, né? E pode até variar, né? Tipo, eventualmente tu pode ir num grupo que talvez você ache que converse. Não é o seu mini grupo, mas você acha que conversa com o que você vai fazer. Pode. Tá, isso aí eu tenho que ver. Mas o cronograma, a gente já tem as datas, né? Porque o Agnaldo já me passou as datas que vai ter atividade do PEMAT. E eu posso botar lá no Google Classroom uma planilha Excel compartilhada. Todo mundo, tipo, Google Docs. Oi? Pode ser até um doc Word mesmo, com alfabeto, diferente. Mas aí eu acho melhor Excel. Enfim. Não, porque é Google Docs da mesma forma. Jura? Eu já boto a caderninha com as datas fechadas, acabou. Nossa, eu tenho horror a tabela em Word. Somos dois. Tabela Excel tem muito mais funcionalidade, assim. Pode ser. Fala, Jéssica, você fala alguma coisa, não? Tá. Beleza, então eu vou compartilhar lá, tá? Essa tabela. E aí, os formulários lá, assim, acho que é importante, assim,
Vocês concordam ou não? Acho que facilita também essa organização. As pessoas, então, a gente criar o hábito de preencher esses formulários, assim. Beleza? Podia ter um espaço para fazer o que falaram dos eventos. Um formulário também? Não, pode ser alguma coisa no Classroom mesmo. Acho que Não no formula. link também, igual o cronograma. O quê? Para a gente ir lançando os eventos que a gente sabe que vai ter, já vai lançando ali. Tá. Podia ter a data, quando tem submissão, A gente comenta inscrição, aqui e já lança lá. Sim. Tem, eu não sei se você recebe. Um documento compartilhado também. Então, Eu no não sei se Classroom você mesmo. recebe Nós estamos falando o Valber da Bahia. Sei. Ele faz um Eu serviço recebo. de divulgação, Sim. ele faz uma lista dos eventos. É verdade. Ele está sempre atualizando aquela lista. Eu recebo, inclusive, por WhatsApp. Oi, Acho que o Léo aqui também põe no site dele. Aqui, logo que faz, né? Tem um Instagram. De quem? Ou tem um WhatsApp, uma lista de transmissão. De quem? Laura. Laura? Era daqui. Essa eu não tô, não, nessa lista. Eu não tô nesse grupo aí. Eu vejo. Enfim. Vejo. Mas esse ele também tem um grupo, não? Ou é Não documento? Não, o Valber tem um foco, mas ele manda, assim, ele foi integrante da diretoria nacional, Isso, né? Mas desde antes disso ele já fazia esse serviço. Ele criou uma lista no WhatsApp e ele está sempre mandando essa lista. Às vezes manda para mim. Notícia animada. Essa eu não tô, não. Ele compila mesmo. Sim. Documento, É o laudo coordenado? todos os eventos com os links e as datas. A questão é a gente fazer meio que o filtro disso, né? 200 pessoas. Porque, assim, de Os educação eventos que ele matemática... manda são todos de educação matemática, Sim. ou matemática ou educação. Então, de alguma forma tem a ver com a gente. Eu ia sugerir, na verdade, essas duas coisas, eventos, dossiês e tal, e redes sociais, de ter algumas subcomissões responsáveis, que a gente pode ir revezando, entendeu? Não sei o que vocês acham disso. Seria um bom ciclo de ser, não. Não, tenho. Mas assim, Eles não participam. Né? não. Quer dizer, eles não participam porque eles não querem, eu posso obrigar. No passado participavam, não? Alguns já participaram, os atuais não participam. É porque eu falo assim, organizar lista de eventos e tal, acho que a gente pode realizar entre nós e tal, né? Buscar as chamadas de periódicos. Mas, por exemplo, essa coisa das redes sociais, gente, eles fazem o que está nas costas. Sim. A gente só produz assim, o que é para divulgar e eles produzem arte. Para eles parece ser tão fácil. Não é, isso aí tudo bem, mas a questão é o conteúdo. É isso, é a gente pensar em quais discussões a gente quer entrar. Mas, Entendeu? por exemplo, você falou de divulgar o que a gente participou, o que produziu. Isso poderia ser um conteúdo, o próprio Sim. Forms já vai recolher. Isso. Precisa ter alguém responsável por esse Forms para ficar passando, né, para esse aluno para ele alimentar a rede. É porque para a rede social você precisa movimentar a rede. É. Então não é só dizer onde é que você está participando, o que vocês estão escrevendo, entendeu? Entrar meio que no embate, assim, né? E isso que eu acho que dá mais trabalho, porque primeiro tem que consumir, e depois você tem que dar uma resposta e produzir essa resposta. E isso, cara... Assim, a gente pode decidir não fazer isso também, não tem nenhum problema com isso, tá? Mas é porque eu acho o seguinte, eu acho que a gente deixa de entrar numa disputa, e tem muita gente falando merda, sinceramente. E a gente está num tempo onde a comunicação é mais importante, né? Isso. Infelizmente, a comunicação hoje é mais importante que o conteúdo. Exatamente. Então, mas vocês acham que não dá, assim, pensar... Eu acho que seria um papel importante do grupo, entendeu? No sentido da vamos dizer assim, da comunicação mesmo da universidade com a sociedade, entendeu? Mas não dá, a gente não tem pernas, não tem problema nenhum com isso, assim. E é isso, eu acho que tem... Esse vídeo desse cara me chocou muito, assim, porque eu acho que é aquilo que acontece, né? Os matemáticos acham que sabem tudo sobre tudo, em particular sobre educação.
E ele fala um negócio assim, esse exemplo eu acho que é muito característico, porque ele mistura coisas sobre teoria matemática que ele tem propriedade para falar, com coisas do ponto de vista científico, né? Assim, ele tem lugar de fala, vamos dizer, autoridade para falar isso, e ele mistura isso com uma coisa que é a opinião dele, mas que tem gente pensando cientificamente sobre isso, entendeu? Então fica tudo... Ele usa como fundamentação. Ele fala com uma autoridade que ele não tem, entendeu? Para falar sobre isso. É um discurso total meritocrático. É horrível o discurso, é muito ruim. E é um discurso baseado na experiência dele, assim, e que as outras pessoas vai ser muito, enfim. Estou usando esse exemplo que é bem... Por que isso é... Por que eu acho que isso seria uma, vamos dizer, uma responsabilidade, talvez, nossa, entrar nessa disputa, entendeu? Agora é isso. Eu sozinho não dou conta. Assim. Então, é como grupo ou não, entendeu? É isso. Talvez como grupo, E aí tem que ter... fazer isso destinando alguns encontros para isso. Uhum. 2 horas dá pra gente Aí a gente pensar muito conteúdo, né? Equipe, durante o encontro, Isso. olha, vamos trabalhar nisso, outra equipe nisso. Lógico, vai ficar alguma coisa para casa, mas pelo menos a gente dispara daqui, né? Uhum. Aí já pode até gravado aqui, né? Porque assim, também se a gente ficar deixando para casa, nunca será feito. Não, é que sempre alguma coisa fica. Ah, não, sim. Mas tô dizendo assim, se a gente conseguir produzir algum conteúdo já nessas 2 horas... Sim. Sei lá, uma vez por mês fazer também, isso. né? Pode. Assim. É que eu tô pensando sempre na resposta do vídeo do cara. Uma vez Vai ser eu vi. Porque o vídeo ele divulga. Não, e atinge mais do que texto. E é complicado, porque o vídeo é muito bem feito do cara. Ele troca por imagem. Tu vê que tem uma... É um vídeo assim, de quem é YouTube. Know-how, né? Tem um know-how ali. Profissional mesmo. Eu acho que aqui, não sei, tirando Tamires. Tamires, ela tá quietinha aí, mas o Tamires é youtuber profissional. Eu fiz investir na minha carreira. Querem me dar mais coisas. Porque isso é uma demanda técnica. Uhum. A gente não tem. Eu acho que agora o André falou isso Tem pensando... uma pessoa que está fazendo minha mídia social media. Uhum. Você acha que eu faço piada disso? Achei que era durante o CrossFit. Cara, isso aí é muita demanda. Mas agora, assim, que Eliane e André falaram isso, eu acho que isso é importante discutir na reunião também, assim, porque, inclusive, para a gente assim, pensar qual é a nossa posição, assim, sabe, como grupo, com relação a essas questões. Porque se divide, cada um faz uma coisa, quando que isso sim. digamos assim, filtrado pelo próprio grupo? Como que isso vai expressar a opinião do grupo? Tá. Então, mas aí vocês acham que a gente deve marcar reuniões específicas para falar só sobre isso ou reservar um tempo dentro das reuniões para falar sobre isso? Não tenho opinião formada. Peraí, fala de novo. A gente separar reuniões específicas para falar sobre pauta ou a gente, em cada reunião, falar um pouco sobre isso. Não sei se... Acho melhor marcar a reunião. Eu prefiro mais tempo para fazer bem nada. Em termos de produzir um pedacinho da reunião, apresentações também. Por exemplo, se a cada reunião, coisas que a gente discutiu, se der para tirar alguma coisa, escrever alguma coisa, sim, pode estar. E a gente por exemplo, hoje, vamos supor que hoje no tema a gente discutiu alguma coisa que tocou novo ensino médio. E a gente, enquanto grupo, chegou em um encaminhamento ou em uma posição. E aí dá para fazer um texto e aí postar, entendeu? Mas assim, um momento, uma reunião para fazer isso, tipo, como o André falou, gravar ou escrever coisas maiores ou algo mais profundo, aí sim. Porque assim, toda semana, porque assim, esperar um mês para fazer uma reunião para fazer isso, não vai ter essa frequência que a internet, que é igual aquele bonequinho, né? Kamaguchi. É Kamaguchi, né? Você tem que... Como é? Tamagotchi. Tamagotchi. Você tem que ir alimentando, senão você não fica...
Então, a cada reunião dessa a gente tem que ter, depois, a gente vai ter que ter uma pasta onde tem, né? A gente vai acumulando ali para começar a fazer uma coisa mais A cada semana, se uma pessoa constante. fizer, assim, vou fazer a anotação que eu acho que eu consigo escrever um parágrafo, uma coisinha. Aí vai no final e fala com o Vitor. Agora, o que eu vejo que é um problema, assim, a gente angariar seguidores, né? Porque o que viraliza não é o que a gente está querendo fazer. Não, Entendeu? eu acho que Talvez a gente tenha que pensar em conteúdos que também tragam mais gente pro... Não precisa ser uma coisa jocosa, memes e tal, né? Mas, assim, pensar em alguma coisa que também... Sei lá, talvez mostrar uma atividade para um professor se interessar. A Sei, tô gente pensando tem que que... chamar alguém profissional para conversar. Eu não tenho a menor ideia. Exatamente. Alguém de social media, né? Assim, e tem... Por exemplo, Chama polêmico. Chama polêmico. A minha conta do Instagram pessoal tem 1.000 e poucos seguidores. A conta do Laprame tem 200 seguidores. E eu não sei por quê que é assim, entendeu? Enfim, não sei nem explicar o que. Porque cada palestra você vai um monte de gente que passa de seguir. Sim. Falar que o seu arroba é arroba Laprame. Oi? Que? O foco são indivíduos. Mas cada palestra que eu dou, eu ponho lá o Instagram. Faz no Instagram girar, nós, enquanto membros, divulgarmos. Né? Você replicar. Mas nas minhas palestras, tudo no PowerPoint tem lá a conta do Instagram do Laprame, mas ninguém sério, assim. Nada, que é você que foi lá falando comigo. Não, eu acho que tem isso também. O Vitor fatalmente movimenta muito mais a sua conta pessoal do que a conta do Laprame. Isso que a Tamires falou de ter postagem direta e tal. Tem muito a ver. Certo. Beleza. Bom, falando assim, eu vou tentar fazer uma proposta de programação e a gente, para os próximos encontros, mas para isso eu preciso também, quem quiser, responda esses Google Forms até, tipo, terça, porque aí quarta de manhã eu organizo isso, entendeu? Quarta de manhã eu olho os Google Forms e faço uma proposta. E aí boto esse Excel lá como Google Docs compartilhado, beleza? Do calendário. Agora, vocês acham... Não, eu estava pensando aqui, o que que os outros... Porque... Como é o nome do grupo do Ivanildo? Essa é um copo. Eu acho que eles postam sobre as pesquisas, né? Que as pessoas estão fazendo. Eu estava pensando porque assim, eu acho que a gente tem que pensar quem são as pessoas que a gente quer atingir, né? Sobre isso. Boa, isso é importante. Aí Mas calma, o que eu estava falando... Desculpa, que eu pensei em voz alta. Não, eu quero falar sobre isso, mas só para organizar. O que eu estava falando antes é do cronograma das nossas reuniões, tá? Que eu vou botar lá o Excel. Mas fala, isso eu acho que isso que ela falou é importante. Quem são as pessoas que nós queremos atingir? Então, eu acho que nós temos que postar lá anúncios de coisas que nós fazemos. Então, o que eu posto lá normalmente são anúncios de palestras. Mas são palestras que eu vou dar, ou às vezes palestras de coisas que eu fico... Às vezes outras pessoas do grupo vão fazer alguma coisa e eu não fico nem sabendo, então eu não posto lá. Então, acho que isso é uma coisa. Publicações também. Publicou um paper, bota lá, entendeu? Isso eu acho que é bacana fazer. E uma outra coisa são posicionamentos políticos, lembra? Essa questão do cálculo, novo ensino médio. Qual é a nossa posição sobre o novo ensino médio? Por exemplo, uma questão assim, só para provocar a discussão. Eu acho um problema da maneira como se argumenta contra o novo ensino médio, que é o seguinte: qual é o problema do novo ensino médio? É que ele foi encaminhado de uma maneira autoritária. Mas quando as pessoas criticam o novo ensino médio, muitas vezes as pessoas idealizam o ensino médio atual. E a gente realmente precisa de um novo ensino médio. Só que o novo ensino médio que não é esse, enfim. E aí tem vários... Então, por exemplo, estou dando um exemplo de... Isso eu acho que a gente devia falar. E até os argumentos, não é só novo para voltar no bem.
Não, é porque o argumento é esse. Tem que derrubar esse, tem que voltar como era, porque esse gera desigualdade. O antigo. Então, assim, o argumento não é porque esse gera desigualdade. O antigo também gera. Exato, exatamente. Mas esse acho que exacerbou isso. Porque É. um monte de carga horária. Eu acho que só ficou mais caricato. Que Ficou caricato, mas eu acho que não aumentou, né? Eu acho que é tão ruim quanto. Eu não tenho nem clareza se aumentou ou não, mas o fato é que ele é pelo menos tão ruim quanto, né? Assim. Mas a questão é que eu vejo as pessoas falando essas críticas e defendendo o outro. Falando que Inclusive, ficou, em termos de modelo, eu acho esse melhor. que fica aquela coisa assim. Eu também acho. Só que em termos de conteúdo, não. Não, Mas em termos do que foi modelo, realizado sim. e o que está sendo aplicado também. Né? Isso aí. Também tem essa diferença que a gente tem que colocar. Né? Não, aí tem uma coisa assim, que as pessoas falam num tom assim, sabe aquelas pessoas que falam no meu tempo que era bom? E não é porra, né? As pessoas têm aí ficam idealizando. Uma vez eu perguntei esse taxista, esses ladrões que ele tá chamando todo mundo de ladrão, né? Esse político ladrão, uma coisa assim. E ele falando que no meu tempo que era bom. Eu falei, mas esse pessoal ladrão aí, estudou em que tempo? André é bom nesse argumento. Estudou em que tempo esse cara? E o cara acho que tá batendo idade contigo, então era nessa escola. Então, porra, que escola é essa? E ele falou o quê? Aí ele não falou nada, não consegue falar. Sim, isso aí. Enfim. Porra. Então são essas coisas, divulgação de coisas que nós fazemos como grupo, tanto palestras como publicações e posicionamentos políticos sobre essas coisas, né? Que eu acho que é isso, entrar na disputa. Às Beleza? vezes até recorte de uma parte da palestra, assim, para colocar. É verdade. Super funciona, as pessoas Cara, isso funciona mesmo. querem saber mais sobre e tal. Sim, viu? Tamires é profissional. E você vai ter que contratar alguém. Mas não tem dinheiro para isso, não é? Não, então, pega esse pessoal aí de iniciação científica. Tá. Não, porque isso é importante mesmo, assim. Sim. Você vai dar uma palestra. Se alguém filmar um trecho dessa palestra, cara, isso pode gerar vários conteúdos. Não, as palestras são todas filmadas. A gente Então, é não... só fazer os recortes, Quase legendar. todas. Então, tem que fazer os shorts, exatamente. Olha neles ali, se escondendo. O nome do meu Instagram é Matheus tem Insta, porque eu não tinha e eu era excluído dos meus amigos que publicavam no Instagram. Então eu criei só para ter uma comunicação. Então, cara, Tem que ver o, tipo, sabe, o foco, É. né? Também. Nossa, eu amo minhas viagens, mas não sou um pouco short, não. É. Não, então, tem um monte de material que dá para ser recortado, né? Questão, mas enfim. Isso. Então tem que ter. Mas acho que nesses encontros a gente pode pegar, por exemplo, e começar a fazer esses cortes. Né? Pega um vídeo, pô, que trecho aqui é bacana. Esse, Bota a legenda. Bota a legenda e vai. Tipo Porque o Ledo, né? Hã? Tipo como o Ledo. O Ledo tá em todos os. Quem é? Ledo. Professor Ledo. Ledo Bacari. Não conheço. Luiz. Ele tem um canal também, né? Isso, mas é mais filosófico. Eu nunca assisti. Eu só vejo uns curtinhos assim. Você não conhece o nome Dá uma vibe meio O quê? a panqueca. Se eu dobrar ao meio, meia panqueca. Mas eu acho que, tipo assim, eu acho que é algo que todo mundo que a gente, quando precisa pensar, tipo, qual é o objetivo disso? Então, isso Se que eu é ia falar, fazer quem é que o- a gente quer atingir? Que você tava dizendo. Quem quer atingir e qual é o objetivo? Se é fazer contato com outros grupos de pesquisa, porque as pessoas vão começar a aparecer, elas vão querer ou entrar para o grupo para participar de reuniões, ou elas vão querer assistir palestras, ver mais palestras, ou vão querer fazer ponte com outro grupo, pessoas de outro lugar, ou para vir para o PEMAT. Enfim, tem que pensar, né? Qual é o objetivo? Se vai produzir muito, se vai postar muito, se não vai, deu com que frequência. Porque aí a gente vai entender mesmo qual é a ideia. Se vai postar por postar, qual é o objetivo de divulgar. Porque também a gente já sofreu ataques, como já sofreu. Vai reagir como? Demanda muito, né? Então, à medida que a gente investir, vai ter um retorno. E aí tem que pensar, né? Se o grupo está disposto a tal. Tudo isso, né? Sim. Mas eu acho que isso também é algo que a gente vai entendendo, não precisa ter resposta hoje, mas é só para pensar. Mas eu diria que quem a gente quer atingir, eu diria que tanto outros descobrir pessoas que têm afinidade, embora a gente já saiba um pouco, e também professores de educação básica e da educação superior,
entendeu? Ok. Acho que é um pouco isso. Mas, enfim. Então tá no caminho. Bom, só tem que Uhum. divulgar mais. É isso. Mas e o cronograma? Então foi decidido isso. E o resgate dos outros também trabalhos? Também vou pegar lá. Ó, eu já pensei aqui, postagem que vai durar um mês. Cada um de nós, fotinho, nome, onde trabalha e qual o título provisório da pesquisa. Legal. Isso já dá uma porra de postagem. Uhum. Conheça faz nossos, parte- nossos colaboradores, sei lá. Membros do grupo. Membros do grupo. Colaboradores da empresa. Porra, Abuso dele. agora a empresa tudo é colaborador, né? Empregado É foda aquelas coisas. Na Eléu eu falava, eu sou colaborador não. Uhum. Sou professor Onde eu e trabalhava, empregado. nós tivemos que escolher. Tem que ser colaborador? Não, escolher o tempo que nós gostamos de ser tá. chamados de colaborador. Não é Não, colaborador. colaborador, o próximo passo é não te pagar. Pô. Aí ganhou o colaborador. Mas tinha uma votação Teve uma votação. e aí todo mundo tinha que ser uma A colaboração. maioria. Qual eram as opções? Colaborador? Eu não me lembro de todas. Eu sei que tinha que pegar, colaborador. Ganhou o colaborador. Uhum. As próprias pessoas votaram. Sentem mais humano, né? É uma armadilha isso. É isso, o próximo passo é não pagar. Igual empreendedor, né? As pessoas se sentem valorizadas e é o contrário. Hã? Às vezes é trabalho escravo. E colocaram o entregador virou empreendedor, né? Porque ele faz o próprio. Ele trabalha no tempo dele. Ele não tem. Cara, isso eu fico Trabalho bravo. Eu também. Enfim. Bom, eu queria só saber se vocês, porque Mas essa ideia da foto vai fazer? vamos fazer. Se vocês acham essa coisa de ter esses vários Google Forms para a gente depositar, vocês acham isso prático? Assim, podem ser sinceros, tá? Ou Só uma coisa. Quando você vê que não está alimentando, link do WhatsApp, que eu acho que é o que Sim. Adriano. Não, acho que organiza, né? Fica mais organizado. A gente é fixado, no caso. Na descrição também, era bom deixar esses formas. Os links, na descrição do WhatsApp. Na descrição Tá. Ela que você não precisa ficar repostando. Não, então ele está fixo no Google Classroom, Então, o que ela está falando que precisa no WhatsApp, sim. Telegram não é melhor, não? Porque se entrar gente nova, não precisa ficar. Mas na descrição do grupo também precisa entrar. Peraí, Adriana. Oi, gente, boa noite. É que tá muito difícil, assim, entender o que vocês estão falando aí de um modo geral, assim, no sentido de ordem mesmo, porque para cá chega um monte de gente falando junto e aí não dá para entender muito bem. Mas 2 vezes eu ouvi você falando o meu nome, não sei se foi você, se foi Tamires, mas eu não entendi direito o que era, eu não sabia se estava falando comigo, se não estava, e eu não quis interromper. Nem sei se era meu nome. Era meu nome? Acho que era Juliana. Ah, tá. É Juliana, então. Não, Porque ela a vai Juliana estava apresentar esse falando. documento. Ah, não, sim. Mas eu pensei que você estava falando em relação a esse negócio da rede social e tal. Aí eu não sei, mas Ah, não, então. não sei, acho que não. Não. Ah, tá. Mas você Não, tem tá algo bom. a É só dizer porque sobre a rede social? é isso, assim. Aí teve uma hora que eu achei que eu não estava respondendo alguma coisa que vocês tinham me perguntado, só que não. É porque realmente vocês estão conversando aí e não dá para entender direito algumas coisas que são Entendi. faladas. Dá para ouvir, mas não dá para entender. Aí, enfim. Mas aí eu achei melhor cortar e perguntar, porque senão poderia parecer que eu não estava respondendo o que vocês estavam me perguntando. Tá, não, beleza. Valeu. Então, o que tem que. Eu vou botar isso na descrição. Vocês estão no grupo do WhatsApp? Tá, então tem que entrar. Margarete está, né? Certo. O link da Class? Hã? O link do Google. Não, mas eu boto lá. Vocês estão no Classroom? Sim. Tá. Sim.
Do WhatsApp. Isso. Mas eu posso mandar pelo Classroom também. E... Tá, então o que tem que acrescentar no Classroom? Tem que acrescentar um lugar, tem que acrescentar a planilha com a programação, tem que acrescentar um lugar para os eventos, que aí eu acho que pode ser um próprio tópico do Google Classroom, né, para as pessoas botarem tipo uma notícia, porque porque o Forms, no caso, é porque tem várias informações, assim, quando... Fazer tipo uma atividade. Não? Isso, acho que sim. E o outro é para as pessoas anunciarem quando forem dar alguma palestra ou participar de alguma coisa assim. Beleza? Então, acho que é isso. Não sei. Quem mais? Tem mais? As leituras anteriores Sim, pode deixar. indicadas, né? Uhum. Já que vocês falaram de eventos, queria só aproveitar para falar, ainda não tem anúncio, mas em novembro, finalzinho de novembro, assim, de dezembro, vai ter no Piauí o Fórum Nacional de Formação Inicial de Professores. Esse fórum, ele congrega, na verdade, o resultado dos fóruns regionais, que a gente chama. E aí é bom a gente estar atento, ver quanto que vai ter, como que vai ser o daqui do Rio. Eu vou estar nesse do Piauí, a gente pode até estar levando as coisas daqui para lá. Então, se alguém souber quando é o daqui do Rio, quer participar para poder estar levando. O daqui está previsto para setembro. Uhum. Tá. A gente está organizando. O Fórum do Rio. É o que a SBEM está organizando, Karen? Isso. A previsão é setembro. Tudo bom? É porque são muitos eventos. É isso, eu posso falar. Karen também tá no evento. Então. Vai ter outro? Tem outro evento também esse ano, no segundo semestre, mas eu não sei não. Em Vitória, né? Não. Tem esse de Vitória. Tem o outro de insubordinação criativa também, que é em Vitória. Esse também Mas esse eu não gostei tem hoje. pra- Não, insubordinação é o pessoal lá da CERI. O ICO5 vai ser aqui no Rio, na UERJ. Vai ser na UERJ. Isso. Mandei vai ser a Vitória, não? O insubordinação na UERJ. O da Universidade de Belém? Hã? É o da Universidade de Belém? Ah, o da SBEM tem dois. Esse e tem outro. Então, esse de formação de fórum de formação das pessoas, para quem se animar de ir ao Piauí, eu acho que vale a pena, super legal. Inclusive para conhecer o Piauí. Animar, eu animo. O programa tem uma verba que pode ajudar o pessoal que Eu acho que aluno tem. tem aluno, sim. Sim. Mas não sei bem como funciona, tem que perguntar para o Aguinaldo. É importante se vocês tiverem algum tipo de tem que ter submetido Para submeter, trabalho. tem que submeter para o regional, é isso? Não, pode acho submeter para ele Mas é direto. legal você participar do regional Sim. para você chegar lá sabendo, né, o que aconteceu O aqui. auxílio tem que submeter o trabalho. Então, gente, na verdade, espera aí, Karen, rapidinho. Na verdade, o Fórum de Formação, né, é um evento de discussão sobre formação de professores. E o foco do Fórum de Formação, tanto o regional, pelo menos aqui no Rio, como o nacional, o foco deles são os grupos de discussão. A submissão de trabalho, ela só existe, tanto que não tem trabalho apresentado, é só pôster. Ela só existe justamente para as pessoas terem uma justificativa para ir, entendeu? Então, por exemplo, para conseguir verba, em geral, você tem que ter um trabalho aceito. Então, só serve para isso, mas no próprio evento é uma coisa meio periférica, mas é assim, de propósito, né? Porque o foco são os grupos de discussão. Então, é para a pessoa poder ir para poder participar do grupo de discussão. Karen. Já encerrou essa parte, porque eu ia voltar em um assunto que é o do Instagram, do Instagram do Laprame, lá na descrição, né, tá só o link do YouTube. Eu acho que ali a gente devia substituir por uma página de links, em que a gente, claro, dentro colocasse o link do YouTube, do Laprame,
mas também que tivesse uma outra pasta para as publicações. Então, ali dentro, a gente, editais, né, às vezes tem seleção de mestrado, doutorado. Então, que dentro daquela página de links a gente pudesse colocar outras coisas, e não... Isso, Linktree, exatamente. A outra coisa é que eu ia te perguntar, Vitor, o mural do Classroom é aberto para a gente? A gente consegue publicar? Então, eu acho que os eventos, enfim, Pode acho que ir no eles... mural mesmo. Direto no mural, porque a gente vai visualizar mais rápido. Porque, assim, se alguém editar o arquivo e incluir um evento lá, a gente não vai ter uma atualização disso. Tipo as redes... Só se a gente for lá e abrir aquele documento que a gente vai ver. O que eu pensei era abrir em atividades um tópico, eu acho que quando você publica, aparece no mural, entendeu? Quando você publica um negócio em atividades, aparece no mural, não é assim? Mas eu entendi que ia ser Eu tinha entendido que ia ser um arquivo... Não, um arquivo não, um tópico dentro do Classroom, entendeu? Então tudo bem, tudo bem. Tá, em eu tinha atividade. entendido Aí quando que ia você ser um... posta lá, ele aparece no mural. Agora, se você postar só no mural, ele fica só no mural. Tá. Exato. Porque aí eu acho que acontece igual no WhatsApp. Você posta uma coisa e perde, entendeu? Tá show, então. Então, Só pensei isso. nisso, abrir um tópico ali dentro de atividades para as pessoas postarem ali, entendeu? Beleza. Eu já organizo. Sempre sou. Beleza. Eu acho que não sabe tudo. No primeiro dia, eu soube que era ele, cara. Certo. Então, agora no Instagram, posto na minha vida. Low profile. Então, pronto. O que mais? Que horas são? Às 7. Tá tranquilo. Tá, o que mais, então? Mais alguma coisa? Tudo resolvido? Gente, eu só de vez em quando vou botando fora, porque eu tô aqui me tornando reunião do GT7. Tá. Era o jogo de alguém. Tá o quê? Achei que era o jogo de alguém. Não. É outra reunião. Certo. Tá, beleza. Sim. Vocês têm alguma coisa a dizer sobre como está sendo a experiência do primeiro mês no PEMAT? Uma loucura? Pode resumir. Pode. Uma loucura. É muita informação, Nossa Senhora. A gente comporta com a criança. Obrigada. Obrigada. A Miris é a nossa pessoa do acolhimento. Que trabalha com motivação, né? Foi ela que a gente fez o acolhimento. Não, é uma atmosfera muito diferente. É uma atmosfera muito diferente. É um ritmo. O quê? É uma atmosfera, um ritmo muito diferente. Da graduação. Quando a gente entende o que é o mestrado, Com você tem que defender. O quê? Quando você entende o que é o mestrado, você tem que defender. E depois vai para o doutorado. Não, eu acho que a transição do mestrado ao doutorado é mais suave do que da graduação para o mestrado. Não acha não, Mariane? Eu acho que eu gosto da sensação. Para mim, a transição pior foi da graduação para a especialização, porque na minha graduação nem TCC tinha esse A minha também não. Para mim, a primeira produção acadêmica foi um par. Só a primeira? Não, só vou saber. Lógico, depois vai, a produção acadêmica no curso de especialização é muito menos exigente do que a de um curso de mestrado, né? Uma dissertação de mestrado. Mas você tem alguma noção já do que fazer e tal. Agora, eu acho que, assim, quem fez um bom TCC bem fundamentado, é lógico que o mestrado vai exigir mais, mas não foge muito àquilo que você fez. A estrutura, a questão de uma linguagem acadêmica e tal, né? Agora, o que pesa são as disciplinas, são leituras diferentes do que você vinha fazendo durante eu acho que não é nem só a natureza, né? A natureza do estudo, né? É a diferente. gente para de ler, gente.
Não, é isso. São A anos natureza da do vida estudo que a é gente quase diferente. para de ler. Só faz conta. Ler outro tipo de Isso, Totalmente isso diferente. quando a pessoa tinha o hábito de ler. Né? Uhum. É verdade, é uma reflexão. Porque você lê e não entende, né? Os textos são densos, né? Em geral. A gente não entende nada. Isso. Eu vejo meus alunos que entram lá e falam, pô, eu vou um artigo de Você 10 lê só páginas. aquilo André. que é só pesquisa. Agora, quando você está no tem, mestrado, quando tem. Quando você está no mestrado, você tem que ler tudo que as disciplinas estão pedindo. Uhum. Mas faz parte da formação do pesquisador. Não tem como a gente pular esse processo. Mas eu digo assim, não é só o TCC, mas é o dia a dia do mestrado. O dia a dia é muito. Nossa, eu tô doido com isso aqui, cara. Eu acho que uma coisa que, assim como acontece na graduação, uma coisa que ajuda muito é você conversar com os veteranos. E aqui parece que Menos para a Tamires. Mentira, eu sou legal. Consta. O quê? Eu peguei só curso obrigatório, mas no seminário aqui tem bastante disciplina, né? A Gisele São 6 disciplinas. A Gisele é outro programa. do PPGE, PEMAT tem menos. Não, PEMAT no doutorado tem 8, no mestrado tem 6. Tudo isso? Mas as disciplinas do mestrado eliminam o doutorado. Então tem 8. São 11? Me dei mal. Não sei. Hã? 8? No doutorado são 8. Reflexões. Análise de 1. Análise, geometria e 4 letivas. Só que elimina do mestrado. Ninguém faz 8. As 4 do eletivo eliminam do mestrado. Elimina. Então só tem que fazer. Tá, então. Então só tem que fazer geometria. Estágio. Vão virar 4. Tá aqui no mestrado aqui. Ou até menos, que a análise também elimina, entendeu? Enfim, esse mestre veio fazer análise comigo, foi super legal. Legal, eu preciso fazer geometria. Eu também. Então, beleza. Acho que é isso, então. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá fazendo 3. O quê? Olha, fiquei feliz agora. Tá. Então, valeu, gente. Então, até semana que vem. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Boa semana. Lugar, né? Tchau, gente. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau. Boa noite. Que nem o pessoal que está em casa. E depois ainda vai dar aula, né? Eu vou. O estágio é livre escolha? O estágio não faz.